A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos ali no centro, na rua Falci Souza, número 353. Há mais de 100 anos, com atividades aqui em Lages, pregando o Evangelho, cultuando a Deus, fazendo a diferença na comunidade. E é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu queria lembrar um pouquinho como surgiu a Igreja Presbiteriana. Talvez você, lá na sua escola, quando você fez o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, você estudou sobre a história da humanidade e você estudou sobre o início dos anos 1500. E ao iniciar os seus estudos sobre os anos 1500, você viu sobre o Renascimento e você ouviu que nessa mesma época surgiu um movimento religioso chamado Reforma Protestante. Em 1517, mais especificamente, no dia 31 de outubro de 1517, um padre, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, colocou 95 ideias questionando algumas práticas da Igreja Católica da época. Ele não queria sair da Igreja Católica. A Reforma Protestante nunca foi um movimento para sair da Igreja Católica, mas foi um movimento falando sobre alguns pontos que precisávamos voltar para o Evangelho, para a Bíblia. E a partir daí houve algumas disputas, houve algumas decisões, e daí surgiu a Igreja Reformada, surgiu a Igreja Protestante. Na Alemanha surgiu muito forte com o luteranismo. Na Suíça foi chamada de Igreja Reformada ou Igreja Presbiteriana, que tem como princípio de fé e prática ser guiada somente pela palavra de Deus, pela Bíblia. Da igreja na Suíça foi para a Escócia através de John Knox e daí foi até a Inglaterra, fez lá raízes, foi para os Estados Unidos e em 1859 chegou ao Brasil o primeiro missionário presbiteriano chamado Ashbel Green Simonton, um aluno que estudou em Princeton. Olha só, gente, a Universidade de Princeton começou com um seminário e ele estudou ali. E esse aluno de sobrenome Simonton, que é como nós chamamos ele, como ficou conhecido, era um dos melhores alunos. E Deus colocou no coração dele vir para o Brasil. Então a Igreja Presbiteriana não começou agora, não é uma igreja nova, mas é uma igreja que tenta estudar a palavra de Deus e aplicar os princípios dela para o nosso dia a dia. E é isso que nós vamos fazer agora. E é isso que nós fazemos também em todas as nossas atividades da Igreja Presbiteriana. Eu quero convidar você para orarmos antes de estudarmos a palavra de Deus. Porque se é alguma coisa que a gente tem certeza é que nós não conseguimos por nós mesmos entendermos a palavra de Deus. Precisamos da iluminação de Deus através do seu Santo Espírito, precisamos que Ele nos guie. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te implorar e te suplicar que o Senhor, Pai, fale o nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito. Obrigado por poder compartilhar da tua palavra com as pessoas, Senhor Deus, e poder ouvi-las, Pai Santo. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esses dias eu estava conversando com amigos e daí nós conversávamos sobre coisas do dia a dia. E um amigo chegou e falou assim: olha, minha esposa está grávida e eu não queria nem saber qual era o sexo, qual é o gênero do filho que vai nascer.
Porque para mim, o que vier veio de Deus. Ele até comentou e falou assim, por mim a esposa montava o enxoval ou verdinho ou amarelinho, e a hora que nascesse nós saberíamos como que e nasceu. Mas uma coisa é certa, veio de Deus, então eu vou me alegrar com ela. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você entende que todas as boas coisas vêm de Deus? Porque essa é uma questão crucial para o nosso dia a dia. Essa é uma questão crucial para a gente parar, pensar e analisar sobre como encarar o mundo. Porque se eu começo a encarar o mundo como eu conquistei as coisas, simplesmente como eu conquisto aquilo que eu tenho, nós começamos a nos sentir superpoderosos. Começamos a nos sentir como personagens de ficção, como aqueles que conseguem resolver tudo, mas na realidade a gente começa a ver e perceber que nós não conseguimos resolver tudo e que nem nós conseguimos fazer tudo o que nós queríamos. Há limites para nós. Há limites de conhecimento, há limites de força, há limites de condições financeiras, há limites de condições climáticas. Nós não conseguimos fazer tudo. Outro dia uma pessoa chegou e falou assim, Deus me deu um emprego novo. E eu virei para ele e falei assim, que coisa boa que você disse, Deus me deu um emprego novo. E ele falou assim, não, só pode ter sido Deus. Porque no meio de tantas pessoas que mandaram o currículo, no meio de tantas pessoas que fizeram a primeira entrevista, no meio de tantas pessoas que fizeram os testes, no meio de tantas pessoas que fizeram a segunda entrevista, eu fui escolhido. Quantas pessoas não eram melhores do que eu, mas que no dia da entrevista ou no dia do teste não estavam tão bem e não conseguiram aquele emprego, não conseguiram conquistar aquela vaga de emprego que hoje é minha. E ele falou, foi Deus quem me deu. Outra pessoa chegou e falou assim, eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Daí eu falei assim, que bom que você falou sobre isso, que Deus lhe deu uma esposa. E ele falou assim, não, olha a minha latinha, como que é, minha latinha é feia. Eu não sou o melhor de todos, e tinha um monte de gente ali atrás dela. Também não sou mais rico, também não sou mais inteligente, também não sou mais simpático, mas eu tenho certeza que foi Deus quem me deu essa esposa. E todos eles chegaram e falaram assim, e por causa disso eu encaro a vida de um jeito diferente. Nós temos visto aqui em alguns momentos do nosso programa sobre a carta de Tiago, e a gente, se você se lembra disso, as pessoas para quem Tiago escreve essa carta, para quem o irmão de Jesus Cristo escreve Tiago essa carta, eram pessoas que estavam passando por momentos de angústia e tribulação. Tiveram que sair de um lado para o outro, mudar de cidade por causa do Evangelho. Eram pessoas que, às vezes, faziam distinção entre ricos e pobres. Eram pessoas que, às vezes, se orgulhavam do que não precisava nem se orgulhar. E Tiago vai escrever agora 3 versículos falando sobre a origem das bênçãos e das coisas boas que nós temos. E eu queria compartilhar isso com você. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vai chegar e vai falar assim, não vos enganeis. Há algumas coisas que nós pensamos de um jeito e depois nós mudamos isso. Esse jeito de pensar. Nós olhamos a vida de um jeito e depois nós
vemos de outro jeito. Eu acho interessante os esportes. Não sei se você acompanha algum esporte. Há esportes que são individuais. Lutas, atletismo, alguns outros esportes como arco e flecha, tiro, são esportes que têm suas modalidades individuais. E no individual daí você tem que dar conta de tudo e tem que ser o melhor naquilo que você faz. Mas nas modalidades coletivas, e daí envolve também os esportes coletivos como voleibol, basquetebol, futebol, handebol, ginástica olímpica por equipes, você vê que nem sempre quem consegue sustentar aquilo são os melhores, mas eles precisam de um ou dois muito bons, excepcionais, pessoas que fazem a diferença, mas você tem que ter outras pessoas muito boas para ajudarem a fazer o jogo, ajudarem a fazer a competição com regularidade, mas sem estrelismo para que aquilo aconteça. E daí, quando a estrela vai fazer e vai dar a sua entrevista, a estrela costuma falar assim: não, eu joguei muito bem, mas sem os meus companheiros eu não faria nada. Às vezes a gente, quando é mais jovem, a gente se engana, pensando que nós conquistamos tudo com o nosso próprio braço, com a nossa própria condição. E eu vou dar aqui alguns exemplos que você vai me entender bem. Você que é jovem, talvez você ainda esteja na faculdade. Você que está aí até os seus 30 anos, 35 anos, pode estar fazendo uma faculdade. Pode estar fazendo um curso universitário, como é o que chamamos hoje em dia. Faculdade é coisa antiga já. Um curso universitário. Pode estar batalhando para você conseguir um lugar melhor. E é interessante como que na visão de quem está estudando, ele fez tudo sozinho. Mas quando a gente olha para trás e consegue olhar para trás, nós vemos que para você estudar, se você tem 18, 19 anos, você precisou de uma estrutura por trás para estudar. Precisou de um pai, precisou de uma mãe, precisa de alguém para investir em você e te dar essas condições para que você possa estudar. Pode ser que ele não esteja pagando a sua mensalidade. Hoje em dia nós temos o auxílio do governo do estado para isso, mas você precisa se alimentar, você precisa de uma casa, você precisa de roupas, você precisa de outras coisas, que não é só pagar a universidade. Você às vezes precisa do ônibus para ir de uma cidade para outra, de um ônibus para ir de um bairro para o outro, mesmo que seja demorado. E quem te dá essas condições é a família. Mas quem dá condições para você fazer isso, além da família, é Deus. É Deus quem te dá essas condições para você falar e fazer o que você faz. Não somos nós que conquistamos. Nós fazemos as coisas. Mas quem nos dá isso, quem nos dá as condições para agirmos e fazermos, quem nos dá essas condições para agirmos e fazermos, é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Não é nem a nossa família, porque se Deus não der chuva, não vai ter plantação. Se Deus não der sol, não vai crescer. Então nós precisamos de Deus na nossa vida. E Tiago fala assim: olha, vocês têm se orgulhado até de serem de Deus, até de serem de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa: desde a alimentação até a salvação, até terem Jesus Cristo, vocês são pessoas que precisam de Deus. E daí ele faz um alerta para a gente: não nos enganemos. Não nos enganemos.
E a gente tem um hábito hoje, nos nossos dias, de querer se ostentar, de querer bater no peito, de querer se orgulhar, de querer se mostrar. E é isso que Tiago aqui está falando. Tudo que vocês têm vem de Deus. E ele vai falar assim, o Pai das luzes. Gente, quando ele fala assim, o Pai das luzes, porque ele que criou todos os luminares, foi ele que criou as estrelas, foi ele que disse haja luz e haja luz, e houve luz. Se é alguma coisa que nós hoje em dia batalhamos para transformar alguma coisa em energia, Deus criou do nada. Deus criou do nada. Para nós termos energia elétrica, nós transformamos alguma coisa em energia elétrica. Ô pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aqui no Salto nós temos uma hidrelétrica. Ali em Cerro Negro tem outra hidrelétrica. Ali em Anita Garibaldi tem outra hidrelétrica. O que acontece? Nós usamos a correnteza do rio para fazer girar pás de turbinas, e essas pás, ao girar, vão criar um campo magnético e gerar energia. Nós só transformamos. Nós captamos a luz solar, fotovoltaica, para que eu e você acumulemos uma bateria e ela se transforme em energia. Nós usamos, como tem ali em Bom Jesus, energia eólica ali, fazendo com que o vento gire as pás para transformar em energia. Mas nós não temos esse poder. O único que pode fazer isso é Deus. E é Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos dá, desde a nossa casa até a nossa salvação. É Deus quem me dá emprego. Pastor, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer um curso técnico, eu tenho que fazer um curso profissionalizante, eu preciso fazer especializações? Sim, mas quantas pessoas queriam fazer isso e não fazem? Porque não tem condições, e Deus te deu condições de fazer isso. Quantos currículos não são enviados todos os dias para as empresas? E as empresas olham e falam assim, não, esse aqui não tem condições. Quem faz isso é Deus na nossa vida. Quantos empresários não têm suas lojas abertas e estão pedindo para os clientes entrarem, para venderem, para que os clientes comprem e eles possam vender? Quem que faz isso? É Deus quem faz. Claro que você está fazendo uma pesquisa de marketing, claro que você precisa fazer uma pesquisa sobre preço, produto, promoção e praça. Você precisa disso. Mas, em resumo, quem vai abençoar a sua vida e mostrar o caminho que você vai seguir é Deus. Entrando aqui no que o texto fala, Deus não muda e Ele sempre vai nos abençoar com aquilo que é melhor. Tiago fala assim, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não muda. Deus está sempre cuidando de mim e de você. E Ele vai nos dar o que é melhor. É por isso que aquela pessoa que eu falei logo no início aqui do programa, é por isso que aquela pessoa que eu falei logo no início do programa falou assim, Deus me deu emprego. É por isso que aquela pessoa que eu falei logo no início do programa disse assim, tanto faz ir menino ou menina, vem de Deus e vai ser bênção na minha vida. É por isso que aquela pessoa que ama a sua esposa, aquele homem que ama a sua esposa, virou para mim e falou assim, eu sei que é Deus quem me deu. E é por isso que ele entende que, apesar dos problemas, apesar das aflições,
é bênção na vida dele. Mas aí, Tiago continua dizendo assim: até a salvação foi Ele quem nos deu. Até a salvação foi Deus quem nos deu. Não é você que conseguiu chegar até Deus, foi Deus que veio até a sua vida e mudou. Um pastor e filósofo americano que viveu nos Alpes suínos por muito tempo, de nome Francis Schaeffer, ele tem um livro que é extraordinário, difícil de entender porque ele é um filósofo também, mas o título desse livro é extraordinário. Ele fala assim: o Deus que intervém. É Deus que intervém na nossa história, na sua história, e te abençoa. Quais princípios eu vou tirar desse texto para a minha vida? O primeiro princípio que eu quero tirar desse texto e aplicar na minha vida é que o que eu tenho vem de Deus. Então, não fui eu que conquistei. Pastor, mas eu trabalho, eu compro. Tudo bem, mas quem te dá o trabalho, quem te dá as forças para você trabalhar, quem te dá inteligência, quem te dá saúde para você trabalhar é Deus. Então, isso vem de Deus. Reconheça isso. É a segunda lição que eu tiro desse texto. Na nossa vida nós temos que ser mais gratos a Deus. Precisamos ser gratos àquele a quem nos abençoa. A terceira lição que eu tiro desse texto é que você não devemos nos exibir e sermos soberbos, mas nós devemos reconhecer que Deus é quem dá tudo para mim e para você. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, mude o nosso coração, que a gente encare o mundo não como algo a ser conquistado ou que nos leve a alguma coisa, mas sim como um lugar que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado bênçãos sem medida, e faz com que a gente seja grato a Ti, Pai, e que nós sejamos humildes diante de Ti, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, abre o entendimento delas, faz com que vivam assim. Abençoa o meu coração, o coração deles, cuida da família deles, cuida das pessoas deles, Pai Santo. Cuida da nossa cidade, Senhor Deus. Nós precisamos que o Senhor nos dê condições de vida, precisamos que o Senhor nos dê temor a Ti, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Te suplicamos também pelo nosso estado e pelo nosso país a mesma coisa, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer por entrar na tua casa e quero te convidar para você estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Falso e Souza, número 353. Os trabalhos principais acontecem aos domingos, as atividades principais. Domingo, 9 horas da manhã, o culto ao Senhor. 10 horas da manhã, a escola dominical. E às 19 horas, um culto ao Senhor. Será uma alegria ter você conosco, você é o nosso convidado. Fique com a programação da Nova Era TV e até o próximo programa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente
todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente